Estamos de volta para darmos sequência aos painéis do TAG Summit 2021, Novos Ventos à Vista. O que muda no portfólio pós-pandemia? Claro que a gente espera que vocês estejam aproveitando e gostando muito de todo esse conteúdo que está sendo apresentado no nosso Summit. Relembro a vocês que as perguntas aos nossos painelistas devem ser feitas diretamente pelo chat ali na nossa plataforma, do lado direito do player, onde está sendo transmitido o nosso evento. Nós teremos agora o painel O Crédito Correto para não ficar no débito. Para participar desse debate, convidamos os painelistas Arturo Profili, sócio fundador da Capitânia Investimentos, Fabrício Marchetti, CIO da Millennium, a Margot Greenman, CEO da Capitalis. E quem vai mediar a nossa conversa vai ser o André Natali, diretor da Fundação Promon de Previdência Social. Deixa eu já virar aqui para o nosso painel de LED lindo do TAG Summit e dar as boas-vindas, boa tarde, o meu tchauzinho aqui de sejam bem-vindos ao nosso TAG Summit. Prazer ter vocês conosco. Vou passar a palavra já para o nosso mediador, o André, que vai conduzir esse nosso painel de agora. Bem-vindos, obrigada por estarem com a gente. Obrigado, Vanessa. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. E quero também dar boa tarde para os gestores que estão aqui no painel, a Margot, o Fabrício, o Arturo. E já vamos começar pedindo para vocês se apresentarem. Daqui a pouco a gente, então, faz as perguntas e vamos fazer o lady first. Primeiro você, Margot, por favor. Claro, é um prazer estar aqui com você, André, Fabrício, Arturo, pessoas que eu conheço há longa data, e com todos os espectadores também. Obrigado pelo convite e espero que a gente tenha conteúdo que é do interesse de todo mundo. Apresentando a Capitalis Asset Management é uma casa, uma gestora focada exclusivamente numa classe de ativos que a gente chama de Private Debt. Então, para só definir essa classe de ativos, para quem não o conhece, focado em ativos de crédito ilíquido, ou seja, não listados, tá? Então, não estamos trabalhando com debêntures de grandes empresas, e sim o que eu mais chamaria de direitos creditórios. Então, aí estamos falando, nosso mundo é um mundo de crédito para varejo, e o varejo para a gente significa PME, então pequenas e médias empresas, e pessoas físicas. Então essa é a nossa estratégia, estamos dedicados a essa estratégia há 11 anos, e novamente ele tem uma característica de retornos previsíveis e consistentes. Eu vou aproveitar só para compartilhar com vocês um slide, rapidamente, que eu acho que dá uma excelente visão do que os investidores enxergam de valor no nosso produto e nosso estilo de investimento. Está conseguindo enxergar? Agora sim. Tá ótimo. Então, aí eu sempre faço referência àquela história da tartaruga e ao coelho, porque no nosso caso é exatamente isso. Isso é o retorno do nosso fundo carro-chefe, que chama Capitalis Orion, desde o seu início. Ela tem uma meta de rentabilidade através de investir numa carteira extremamente diversificada, pulverizada. Então, só para ter uma noção, a maior concentração de risco dentro dessa carteira é de 2%. Tem 2 milhões de posições de crédito dentro do fundo. E com um alvo de retorno de CDI mais 6%, e entregando isso de uma forma com baixa volatilidade ao longo do tempo. Então, é aquele lento e consistente, mas a gente vê que para os investidores de longo prazo, lento e consistente é muito vencedor. Então, a gente compara os retornos do nosso fundo Capitalis Orion ao longo do tempo com o DI e a Bovespa, e a gente vê
vê que, de fato, essa consistência de retorno ao longo de tempo que vem através dessa diversificação de risco é muito sustentável. E o que a gente entrega para os investidores é exatamente isso. É muito previsível, é muito boring. Não tem nenhum ânimo dentro das nossas carteiras. Então, e a gente vem fazendo isso ao longo do tempo, através de investir em carteiras de crédito extremamente pulverizado, diversificado e focado em crédito para PME e para pessoa física. Então, a gente é uma casa muito, muito hiperfocada, e isso isso que a gente faz. Então, Margot. Arturo, vamos com você agora? Sim, bacana. Obrigado, André. Oi, Margot. Oi, Fabrício. Olá a todos. Contando um pouquinho aqui da minha história, enfim, eu fui uma das pessoas aqui que iniciou a Capitânia, hoje com 18 anos, mundos de crédito aqui, a gente tem um pouquinho mais de 15 anos de história, hoje gerimos uns 30 fundos com um patrimônio de 12 bi, mais ou menos. Esse patrimônio, ele vem de diferentes tipos de investidores, tem fundo de pensão, seguradora, previdenciários, fundos listados, private, mais ou menos 20 a 30% cada um deles. Então, esses 30 fundos têm características específicas para cada público-alvo, tá? Todos eles têm, eu diria, uma receita de bolo semelhante, que são carteira de debêntures, FDICs, CRIs, fundo imobiliário, fundo de infraestrutura, enfim, os títulos e valores imobiliários que circulam por aí. E aí o nosso papel como, vamos dizer, um selecionador e comprador é ficar buscando por oportunidades de investimento para que a cada mês a gente consiga preencher adequadamente o caixa que se forma nesses fundos. Hoje a gente tem uns 250 posições em carteira, a gente entra em 5, 6 coisas novas por mês, nossa compra mensal em torno de 400 milhões, e aí até pegando um pouco do gancho com o que a Margot colocou, a Capitalis é muito especialista em FDICs para PME e crédito a indivíduos, e aqui nós, com os nossos fundos, muitas vezes apadrinhamos esses tipos de FDICs, inclusive os da Capitalis, tá? E então a gente tem os nossos books aqui de FDIC, de CRI, debêntures, então a gente muitas vezes para situações específicas a gente aloca capital em especialistas, tá? Então a gente fica buscando por aí oportunidades. Então tipicamente os nossos fundos cada um vão ter 60 a 90 posições diferentes dentro de cada um, com exposições de 1 a 4% em cada caso de investimento, e aí a gente vai construindo a carteira de cada fundo conforme a política de investimento e que tipo de investidor a gente tem por trás. Hoje a gente tem uns 25 fundos de pensão alocando capital aqui conosco, acho que indiretamente mais, talvez sejam uns 30 e poucos. É um público bastante interessante, porque tem uma visão de muito longo prazo. As relações são realmente construídas com um horizonte mais amplo, diferente de fundos de private, por exemplo, que os resgates são mais frequentes e tal. Então, o mundo de fundos de pensão, a gente teve sempre uma ótima experiência, inclusive tem aqui mandatos de fundo de pensão com maior ou menor grau de liberdade. Então, hoje em dia, alguns deles já mais sofisticados do que outros, enfim. Então, é curioso que, vamos dizer, este mundo de fundos de pensão vem se sofisticando. Legal, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. E pedir para o Fabrício, então, fechar essa apresentação. Fabrício, por favor. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o time da TAG pelo convite. Um prazer estar aqui com o painel mediado pelo André, com a Margot e o Arturo, dois feras do mercado aqui junto no painel. A Millennium é uma gestora de recursos brasileira, focada especialmente em crédito, tá? Hoje em dia nós somos um pouco mais de 30 pessoas no time de investimentos.
vindo de diversas gestoras. A gente está no meio de um processo de criação da Millennium. É uma gestora recente, mas que tem profissionais que têm mais de 10 anos de experiência, a maior parte deles. A gente tem 2 grandes pilares, tá? O pilar dos nossos investidores, nossos cotistas dos fundos, e o pilar dos empreendedores, tá? A gente acha que ser um supridor de soluções de crédito sem estar próximo do empreendedor, ao nosso ver, é algo que vai te trazer pouca originação, e a gente acha que a nossa originação é um dos grandes diferenciais. Nossos principais diferenciais são originação e estruturação de operações de crédito, tá? Hoje em dia, o que a gente faz, tá? Então, acho que é até legal ter a Margot e o Arthur aqui no painel, porque a gente tenta fazer um pouco do meio do caminho entre os dois, tá? A gente tenta sempre olhar para o mercado com uma ótica de alocador e vendo a melhor oportunidade. O que é a melhor oportunidade? As operações que a gente originou proprietariamente, que a gente vai estruturar e a gente vai gerir via um FDIC, a gente é especializado em estruturação e gestão de FDICs, ou uma operação de mercado que a gente analisou, a gente chega à conclusão que a gente consegue monitorar da melhor forma e a gente consegue gerar retorno sobre o capital para o nosso investidor. Nossa grade de produtos é uma grade de produtos mais líquida. O produto mais líquido ele é um produto 180 dias, com objetivo de retorno ali próximo do CDI mais 7. E os nossos fundos mais líquidos têm de 5 a 6 anos de prazo, com objetivo de retorno de 20% a 25% ao ano. Tá? E aí a gente fala que os 3 principais diferenciais são originação, estruturação e monitoramento com tecnologia e processo de utilização de dados. Então, do nosso time de 30 pessoas, 12 são de tecnologia e os outros 8 estão entre controle e gestão. A gente faz desde antecipação de receita pré-formada até a operação de venture debt para empresas no estágio mais avançado no mundo de tecnologia. Legal. Deixa eu pegar um gancho do Arthur. Então, ele estava falando sobre a evolução da alocação de crédito nesse ambiente de fundos de pensão. Vocês sabem que, recentemente, a Previdência Complementar Fechada bateu mais de R$1 trilhão. Eu fui ver o número que está alocado em crédito, a alocação direta é na casa de 50 bi, ou seja, 5% desse trilhão. Talvez tenha um pouco mais, porque tem lá os FDICs que são tratados como cota e eventualmente estão fora desse número, mas vamos dizer que seja na casa de 5% a 7%, a alocação em crédito é relativamente baixa. Então, pensando nesse universo de previdência fechada e tentando extrapolar para o mercado de crédito de uma forma geral, quer dizer, isso é sintomático da evolução do mercado de crédito no Brasil. Então, enfim, eu queria fazer uma pergunta para explorar um pouquinho a visão de vocês sobre a evolução de crédito no Brasil. E eu vou pedir para o Arturo começar essa, Margot, e aí a gente vai fazendo um rodízio. Vamos lá, Arturo. Obrigado, André. Eu acho que o que mudou profundamente nesses últimos 10 a 15 anos, no mundo de crédito, tá? No que se refere à gestão de recursos, é que você hoje, eu consigo com muita segurança listar 25, 30, 35 casas, assets, boutiques, enfim, Millennium e Capitalis incluídas, que de boa qualidade, com bons times e que conseguem entregar mandatos com um bom risco-retorno, tá? Sejam mandatos mais conservadores, mais sofisticados, menos líquidos, mais líquidos. Então, para os fundos de pensão, hoje o ambiente para se alocar capital em crédito privado me parece mais interessante, porque você consegue terceirizar com qualidade, tá? Inclusive tendo alocações de capital em vários gestores ao mesmo tempo, e cobrá-los de forma contínua por entrega de resultados, enfim, com risco-retorno ajustado à governança, tá? E essas 25, 35 casas, elas têm estilos diferentes. Então, você pegar, Capitânia tem seu estilo, Millennium, o seu estilo Capitalis, sei lá, Algme, enfim, eu consigo citar facilmente umas 30 casas e pessoas que eu teria como sócios aqui, tá? São pessoas, assim, super robustas,
O mercado ele evoluiu muito em qualidade de pessoas e experiência, tá? Em paralelo, o tamanho das coisas aumentou. Qual o estoque de FDIC, o estoque de CRIs, de debêntures, de CRAs, de fundo imobiliário, enfim, você vai somando isso, você tem com segurança um mundo de 500 bi de reais hoje, tá? Vamos chamar de oportunidades de investimento. Então, o fundo de pensão tem hoje, eu sei que, enfim, tem todos os temas internos, processos, política de investimento, aprovações, enfim, mas ele tem uma matéria-prima final para poder incrementar a sua exposição e buscar risco-retorno adequado. Até porque se você constrói várias alocações em vários gestores, a sua exposição final, que é até um conceito que a Margot estava falando, ela é muito pequenininha. E aí cada gestor vai buscar o que acha que é interessante. Nem tudo no mercado vamos dizer, elegível aos fundos de pensão diretamente, mas aí muitas vezes ele vai alocar num FDIC, que aí esse FDIC pode ir lá e comprar as coisas, tá? Então, acho que duas grandes mensagens. Maior número de players qualificado, com boa governança, escala, viabilidade econômica. E 2, o tamanho da própria indústria, vamos chamar de crédito meio mercado de capitais, tá? Então, você soma essas duas coisas, tem um ambiente interessante para os fundos de pensão terem alocações com segurança 2, 3 vezes maior do que tem. Aí, enfim, claro que tem a política de investimento de cada um e suas parâmetros internos, aí são questões específicas, mas, enfim, eu diria, eu me sentiria, assim, confortável em dizer que esse processo que eu vejo nos fundos de pensão só tem fluído, tá? Antigamente a gente tinha mandatos aqui muito conservadores, aos poucos eles foram se flexibilizando, aí de repente splitaram, ficou um fundo mais conservador, outro com mais flexibilidade. Então, e como os fundos têm escala, né, o tamanho de vários e vários e vários, são lá, bilhões, dezenas de bilhões, eles podem apadrinhar fundos exclusivos, mandatos, e que eles conseguem calibrar muito bem o que é a regra do jogo, o que pode se fazer ou não. Você quer complementar? Eu acho que, eventualmente... desculpa. Fala. Não, Margot, desculpa, perdão. Pode falar. André, quer chamar para a próxima? Não, eu acho que se você puder acrescentar alguma coisa em relação à evolução do mercado de crédito, acho que o Arturo passou por temas, acho que são importantes, a questão da qualificação, da oferta de fundos, e tem uma amplitude maior de estratégias, falou do estoque de produtos, mas eu fico pensando, por exemplo, desintermediação bancária, que acho que é um tema que até é importante na linha da evolução. Uma frase que eu escutei recentemente é que no Brasil, crédito bom fica na mão dos bancos, né? E em tese, o mercado de capitais ficaria com as sobras. E aí a minha pergunta é mito ou é verdade? E aí, se você puder, então, falar um pouco sobre desintermediação e dar umas pinceladas na questão da evolução do mercado também, por favor. Claro, com certeza. Bom, só remetendo eu concordo, o gênero... Assim, só para ter uma estatística, tem 1 trilhão de reais em crédito sendo originado no Brasil cada mês, tá? Então, é muito pouco, isso é originação, assim, então, é um saldo, é um volume tímido, e ele remete a essa concentração bancária, que 85% dos ativos estão na mão dos 5 maiores bancos, é fato, e quando você tem 85% dos ativos dentro da mão de 5 players,
a tendência é que eles vão também ter a maior parte da qualidade. Então, ainda assim que tiver ativos de qualidade, eu acho que tem no mercado de capitais, no máximo, assim, se fosse proporcional, eu acho que os bancos têm uma vantagem de informações de acesso, estamos falando de 15%, certo? Então, eu acho que isso acaba sendo verdade só pela própria distribuição entre o banco e o mercado de capitais. Mas eu acho que essa concentração também faz com que o tamanho do mercado de capitais ou de mercado de crédito no Brasil eu diria até artificialmente pequeno. Então, e aí tem outros fatores que têm contribuído a isso também. Você tem do lado, assim, tanto do investidor quanto do tomador, o fato de uma história de juros muito altos. Com juros altos, é muito difícil ter um mercado de crédito dinâmico. Então, isso tem mudado recentemente. Os últimos 5 anos é um novo mercado, um novo cenário, um novo pano de fundo. Mas, diante disso, então, você até estimula a demanda, certo? Com uma queda de juros. Aí fica mais atraente tomar crédito. Ele fica mais barato do que tomar equity, de injetar equity. Antigamente, sempre brincava. Falei, putz, Brasil é o único país que eu conheço onde o custo de dívida é mais caro do que o custo de equity. Isso não é mais o caso. Mas do outro lado dessa equação, você tinha os bancos, assim, do fornecedor do capital, tinha banco e tinha mercado de capitais. E grande player no mercado de capitais são os fundos de pensão, os investidores institucionais, que não tiveram boas experiências. Então, eu acho que além da falta de players capacitadas, você também teve uma atuação direta do mercado dos fundos de pensão e muitas vezes não foram experiências felizes. E sempre quando você tem uma experiência negativa ou não tão positiva, isso influencia o futuro e demora para mudar de novo, para voltar àquela chama que te queimou a última vez. Ainda que está lindo e maravilhosa agora. Então, acho que estamos superando essa barreira no lado do investidor. Ainda tem e quanto mais dinheiro tem disponível para investir, quanto mais vai ter uma concorrência mais real entre os pontes de capital para suprir essa nova demanda que está acontecendo. E, naturalmente, essa migração, conforme a oferta de capital vindo do mercado de capitais para crédito vai aumentando, aí é o início da desintermediação, aí você chegando nesse conceito, porque, por definição, o mercado de capitais é o dinheiro dos investidores sendo alocado diretamente nos ativos de crédito. É a definição da desintermediação. Aí você tem mais um desafio nesse processo, que é o acesso. E esses ativos não são tão facilmente acessados. Então, o Fabrício mencionou a originação deles sendo um dos principais diferenciais da casa. E, de fato, assim, como vai acessar? Mas e se acessa, os bancos estão com tantos pontos de contato com as empresas, fornecendo um leque de produtos e serviços muito grandes, fica complicado, porque também a estrutura de uma gestora é uma estrutura completamente diferente de um banco e não comporta o mesmo tipo de investimento em aquisição de tomadores. Não pode investir assim, em campanhas de televisão, porque receber a taxa de gestão e performance não paga esse tipo de investimento para trazer cliente. E também a gestora, ao ser um desintermediador, ele está agindo e ajudando investidores a terem acesso a esse ativo, também não tem uma atuação de fazer cross-sell, de enfiar outros produtos, de monetizar esse cliente em outras formas.
Aí vem muita da atuação da Capitalis, que também olha para essa originação. Trabalhamos no mercado bem mais pulverizado do que Fabrício. E a gente vê, bom, então a gente, se não tem assim, um modelo econômico sustentável que fornece ativos num custo razoável para o mercado de capitais, isso vai ficar estagnado. Então, nós na Capitalis temos focado nos últimos anos no desenvolvimento de tecnologia que habilita as empresas que não são bancos, mas que já têm esses relacionamentos, já adquiriram esses clientes, a ofertaram crédito para esses relacionamentos. Aí fica muito racional, o modelo de custo fica racional, o modelo econômico fica algo racional, sustentável, e dando o mercado de capitais acesso a esse tipo de ativo. Então, eu acho que tem também uma onda de inovação, que já chegou, mas chegou assim, no primeiro dia, está bem incipiente, isso vai continuar, que está trazendo esses ativos para o mercado de capitais. Então, isso também faz parte do que a gente deveria ver e que deveria preencher a lacuna entre o tamanho do mercado de crédito hoje e no Brasil e a sua potencial, que é muito acima do que o seu tamanho atual. Fabrício, você quer complementar aqui esse tema de evolução, originação? Bem rapidamente aqui, eu acho que assim, eu vivi o chapéu de alocador um tempo, até ele indo na linha da palavra do Arturo, assim, há 6 anos atrás, era praticamente, eu sentei com a Margot e com o Arturo, né? Existiam pouquíssimos gestores, né? Eu acho que a evolução do mercado com novos gestores, mais sofisticados, traz mais governança, né? Sobe a barra num nível que, no relativo, as pessoas têm que se desenvolver. Então, eu acho que hoje em dia está muito mais bem preparado do que era há 6 anos atrás. E o segundo ponto, que eu acho que também em linha com o que a Margot comentou, eu acho que tem uma coisa que o mercado está evoluindo bastante, ainda a passos mais devagar, alguns players mais do que outros, que é a dor do monitoramento dos ativos é algo que você tem que saber equacionar. Então, se não tiver tecnologia para poder fazer isso, fica muito difícil você conseguir monitorar as empresas, os tomadores, sejam eles pessoas jurídicas auditadas, sejam eles pessoas jurídicas sem auditoria, uma pequena e média empresa, principalmente uma pessoa física. Se não tiver tecnologia, você não monitora. Então, aqui é uma coisa que a gente vai ver evoluindo ao longo do tempo, é algo que a gente acredita bastante aqui, que eu acho que é uma tese, também é um pilar importante da Capitalis, mas isso é uma coisa que o mercado vai evoluir muito. Então, governança, novos players e tecnologia, porque aí você consegue trazer a escala para um business que não tem a margem do banco, que nem a Margot comentou. Acho que talvez a palavra seja complexidade. Assim, o mercado de capitais está se desenvolvendo e a complexidade em relação à quantidade de ativos, ao monitoramento, e aí passa basicamente por risco, né? A Margot, ela falou da chama que eventualmente chegou a queimar alguns em algum momento do passado, e eu acho que nesse ambiente de fundo de pensão especialmente, quando a gente fala em risco, acho que o que vem à cabeça como principal temor é o risco de perda permanente. E normalmente a gente usa crédito como um exemplo clássico de ativo com potencial risco de perda permanente. Assim. Então, o que eu queria explorar com vocês nesse ponto de risco a Margot até chegou a dizer na primeira resposta que são 2 milhões de ativos que você carrega, e o Arturo falou acho que em 250, mas queria que vocês falassem um pouco mais assim, de como é que vocês lidam com o risco de crédito no sentido de mitigar o risco de perda permanente para as carteiras de vocês. Quem pode começar? Arturo, pode Posso até começar. A gente, quando eu falo 250 casos de investimento, aqui um FDIC é um caso de investimento, então a exposição final para o caso de investimento é maior, tá? Mas a regra prática que a gente usa aqui, vamos dizer que qualquer fundo que a gente toque aqui vá buscar entregar para o investidor o CDI ou, enfim, a curva de governo, mais 3% ao ano, tá?
a gente tem aqui um teto de alocação por caso de 3%. Então, a gente procura não passar a alocação numa certa situação vamos chamar desse retorno-alvo em excesso que esse fundo busca, tá? Porque aqui a gente pensa, bom, se eu tiver algum tema que provisione esse ativo, ou eu tenho um prejuízo, ou tenha que reestruturar, ou qualquer coisa parecida, e eu perder metade, eu contaminei, sei lá, metade do resultado do ano deste fundo em específico, tá? Então, por isso que aqui as exposições são, em cada carteira, é mais ou menos 0,5% a 4% por situação, por debênture, por FDIC, por CRI, enfim, porque aí a gente vai compondo algo que tem 80, 90 diferentes exposições, tá? E a questão de monitorar ativo, ela tem algo que é quase que, eu diria, paralelo, grudado, é que os ativos, eles são orgânicos ao longo da sua vida, tá? Então, muitas vezes, um pouco da documentação saiu escrito errado, você tem que sentar, refazer a documentação, ou um covenant foi quebrado, você tem que ver se vai flexibilizar ou não, ou se ele vai recompor alguma garantia. Então, é quase como se toda transação, você tem que checar se ela está mantendo a sua saúde em bases permanentes e, se precisar, agir o quanto antes, tá? Quanto antes você agir, vamos dizer, maior vai ser sua chance de eventuais perdas serem pouco significativas, tá? Aí a gente entra num outro tema, que é o seguinte: tanto um fundo de pensão quanto uma gestora, eles não têm um grau ilimitado de buscar toda e qualquer defesa numa certa situação de estresse, tá? Então, por exemplo, eu já vivenciei muitos casos aqui em que, se fosse exposição pessoal minha, como se eu detesse diretamente o ativo, eu tinha contratado a polícia americana para vir aqui me assessorar, entendeu? Só que, muitas vezes, num ambiente de mercado de capitais, você nem consegue se entender com o cara que detém a transação com você, que, por exemplo, eu tenho um pouco, a outra gestora tem, e, de repente, você não consegue entrar num consenso. E aí, enfim, até quando essa transação está diretamente no fundo de pensão, você também tem travas que você, às vezes, não pode utilizar todo e qualquer tipo de defesa. Muitas vezes, quando o ativo está dentro de um FDIC, que é uma relação mais privada, aí você tem um grau de liberdade maior e também, eu diria, a sua ação é mais discreta, ela não fica tão pública, tá? Então, você tem um grau de liberdade mais interessante para ir buscar recuperação dos seus direitos, tá? E aí, muitas vezes, quando você recupera os seus direitos, eu recuperei o imóvel ou a garantia e tal, você tem aquilo do tipo, bom, obrigado, agora eu vou ter que gerir um shopping que eu recuperei, entendeu? Então, às vezes, você se vê com situações que a gente teve aqui, a gente teve 2 shoppings que a gente retomou e acordou, putz, agora eu vou ter que aprender a tocar diretamente shopping. Aí contrata administrador, contrata não sei o quê, advogado imobiliário para estancar a situação, preparar para vender essa tal da recuperação. Então, assim, é um processo, eu diria, cada transação vai ter sua estratégia de recuperação, mas nem sempre você vai ter um grau de liberdade total, tá? Então, e de repente, um ambiente até bancário, dentro do balanço de um banco, que fica, aí é uma coisa privada mesmo, aí ele de repente vai ter lá o grau de liberdade dele, que eventualmente até vai ser maior, e como a Margot falou, o banco tem mais pontos de interação com esse devedor, de repente ele tem outras estratégias que de repente uma gestora de recursos não tem. Mas eu só tenho visto evoluções, boas práticas, cláusulas, covenants, novos tipos de garantia, estratégias. Está um ambiente muito colaborativo em melhora de práticas, inclusive o administrador, se já entende que tem alguma febrezinha, aí já começa a provisionar. O ambiente está bem mais online, eu diria, assim, tá? De troca de inteligência e de pragmatismo. Você quer puxar esse tema?
de controle de risco? Como é que vocês fazem na Millennium? Aqui, como a gente faz um pouco dos dois, eu acho que para risco corporativo a gente acaba também limitando. Tem graus de concentração por tipos de fundo, né? Mas nosso fundo carro-chefe aqui, que é com liquidez 180 dias, a gente tem limite de concentração de 5% no devedor. Mas aí quando a gente olha sobre a ótica de um tema, então, às vezes, que nem o Arthur comentou, a gente tem um tema de uma carteira de recebíveis bem pulverizada, a gente acaba também colocando o mesmo limite de concentração independente da pulverização na ponta. Então, tem temas com pulverização de 0,1% dentro da carteira de um FDIC, que representa 5% da carteira. Então, quando você olha em número de operações, a gente tem mais ou menos umas 50 operações por fundo, tá? Mais ou menos uns 2 a 2,5%, de 40 a 50, 2 a 2,5% de concentração média. Só que quando você for olhar na ponta no crédito, você acaba tendo uma pulverização bem maior, né? Você tem uma concentração grande em diversos tipos de carteira. E tem uma coisa importante que a gente tem como pilar, que a gente não se limita ao tamanho dos nossos portfólios. Então, se às vezes nossos portfólios comportam uma operação de 30, 40, 50 milhões de reais, e pelo limite de concentração a gente não abre mão de olhar uma operação de 250, 300, 400, se a gente acha que a operação é boa. A operação é boa, a gente traz investidores junto com a gente para que a gente controle o cheque e não tenha que depender um pouco do que o Arthur comentou, de um outro player que eventualmente vai agir de forma diferente que o nosso, num eventual cenário de recuperação ou de negociação. Então, a gente até tem um caso recente, que é o único caso da crise, que a gente acabou tendo que tentar colocar a mão na garantia, que a gente tinha um total controle, a gente conseguiu renegociar. Hoje em dia o devedor está totalmente em dia e a dívida está on track para poder ser 100% recuperada, o provisionamento já reverteu. Isso é uma coisa que a gente não vai abrir mão de ter o controle. Isso é importante, que a gente parametriza o risco pelo fundo, eventualmente, se é boa operação, a gente traz outros parceiros, nossos próprios parceiros de investidores dos fundos. Bom, se pudesse só acrescentar um pouco, acho que é importante lembrar que crédito, por sua natureza, assim, um ativo de crédito, e acho que tanto o Arturo quanto o André citaram esse ponto, mas problemas técnicos aqui. Mas o risco de um ativo de crédito é, de fato, binário, certo? Só tem duas possibilidades de resultado. Ou o devedor vai pagar ou não vai pagar, certo? O risco binário é o pior risco, o pior perfil de risco que existe no mundo. Assim, não tem pior do que 50-50. Assim, 50-50 é as bad as it gets. E então, assim, eu acho que é o ponto principal, e é a diversificação. Você precisa formar carteiras, que volta ao primeiro ponto do Arturo, de contratar gestores para compor essas carteiras, porque ser um investidor, um fundo de pensão, e escolher um ativo, ainda que você fez a melhor diligência, assim, a transação é viva, ele pode mudar de patamar. Hoje, eu nunca inadimpliria numa operação de crédito, mas existem cenários mirabolantes onde posso perder tudo e, de fato, eu sou mal pagador. Isso é possível, é impossível prever o futuro, e quanto mais a galera quer acreditar num algoritmo mágico, ele não existe, tá? Então, não vamos conseguir prever o futuro, e o segredo do crédito é a boa gestão e a diversificação. E, claro, a diligência e todo o resto, mas eu acho que remete tudo que está sendo falado aqui, precisa ter gestão, diversificação e olhar o tudo, assim, porque você está lidando com um ativo cuja natureza é pagar ou não pagar. Então, você precisa sair dessas duas alternativas, sair do risco binário. Legal. Eu queria ficar ainda na linha do risco e trazer um ponto que não apareceu ainda, que é a questão da marcação a mercado dos ativos. Quando a gente vai montar uma carteira,
crédito acaba aparecendo como aquela classe de ativos que vai tirar a volatilidade, porque é uma classe que normalmente tem uma volatilidade baixa. E isso tem a ver com como os ativos são marcados a mercado. Então, acaba transmitindo uma sensação de que aquele crédito é estável. E aí eu queria escutar de vocês, assim, como é que a gente está no Brasil nessa questão de marcação a mercado, e principalmente em ativos mais complexos, assim, que os não líquidos, né? Como é que isso está acontecendo no Brasil? Quem que começa com essa? Fabrício, você começa? Você não começou com nenhuma? Por favor. Acho que até o Arthur até pincelou um pouco na resposta anterior. Eu vejo os administradores evoluindo bastante, tá? Você pegar, acho que até mais do lado dos ativos mais pulverizados, naturalmente você acaba tendo uma régua de marcação ali que naturalmente você consegue traduzir isso mais para o dia a dia. Nas operações mais corporativas, onde acho que eu e o Arthur, a gente acaba lidando mais no dia a dia, os administradores evoluíram bastante. Então, antigamente, você via que um atraso potencial, isso naturalmente, na visão do administrador, ficava um pouco perdido. Hoje em dia, o acontecimento gera discussão, gera uma aplicação de uma regra do administrador que antigamente não existia, tá? Então, a gente viu uma evolução grande, não sei se o Arthur depois quiser complementar no âmbito corporativo, mas a gente viu uma evolução grande ao longo dos últimos 18 meses na CRI, principalmente no pós-pandemia, que como teve uma incidência de mercado de atraso de alguns dos devedores, acabou que os administradores estão muito mais proativos aqui, tá? Então, eu acho que tem gestores com regras de provisionamento mais proativas que mais conservadoras. A gente aqui tem uma regra de provisionamento dos ativos praticamente 2 vezes mais rápida do que uma 2682, assim, teoricamente os administradores eles tendem a convergir para uma equalização entre todos os gestores praticam. Então, eu vi bastante evolução, tá? Eu acho que a gente teve boas discussões bem saudáveis. A gente tem aqui 3 administradores diferentes dentro dos nossos fundos. A gente viu que alguns mais do que os outros, mas em geral uma evolução grande nos últimos 18 meses, tá? Anteriormente a isso era um pouco mais difícil, mas agora a gente está bem mais confortável. Por favor. Complementando, até procurando dividir entre o que são transações mais de mercados de capitais, os TVMs, as debêntures, os CRIs, os próprios FDICs, e aí eu não estou falando da carteira que está no FDIC, a própria cota do FDIC, tá? Fundo imobiliário, o CRA e por aí vai. Isso já está com boas práticas, tá? São 5 grandes administradores, 2 ou 3 muito bem qualificados, que eu acho que é a Mellon e o BTG, estão na frente aí em termos de práticas e de frequência, vamos dizer, de monitoramento, investigação de tudo quanto é transação, tá? E aí, assim, também a gente não pode perder de vista que essas transações que a gente carrega aqui nos nossos fundos tem um prazo médio de, sei lá, 2, 3 anos, tá? E se a curva muda de juros ou de spread muda 1%, já o preço do papel muda 3%. Então, você já acorda de manhã com prejuízo ou com ganho de 3% em um montão de papéis, tá? Se o administrador entender que o risco do papel mudou ligeiramente, ou até, por exemplo, curva de governo agora, as NTNBs antes eram 2 para 3%, hoje são mais para 4%, só isso já muda a barbaridade, o preço dos ativos, tá? Então, acho que essa, volta ao que a Margot tinha colocado, que é diversificação, construção de um portfólio, ter um pouco de cada coisa, tá? Que aí o seu portfólio vai se defendendo, aqui você ganha, aqui você perde, e o seu portfólio vai andando de forma um pouco mais estável, tá? Só para não esquecer de comentar, a gente já desembolsou que 600 vezes nesses 10, 15 anos, tá? Tipo uma debênture, um FDIC, enfim. A gente teve problemas, eu diria, concretos, umas 4 vezes, tá? Que a gente teve que lidar realmente com situações fora da curva.
2/3 das nossas perdas históricas tem a ver com caráter e não com fundamentos e análise e tal. Foi comportamental mesmo. O empresário que, de repente, a gente não fez o filtro, ou a crise virou a chave e o cara virou o caráter. E aí ele usa muito de técnicas de guerrilha nos mercados brasileiros, que aqui, punibilidade, judiciário, o cara te leva para passeio, você vai brigar 10 anos, só que você vai brigar 10 anos, o administrador já te provisionou 100%. Você pode recuperar o seu dinheiro lá na frente, mas enquanto isso, seu cotista vai ver que essa transação vale 0, ou sei lá, o que seja, entendeu? Então, você tem que lidar um pouco com isso, e aí volta a você ter uma carteira de ativos, tá? Outra coisa que eu vejo como interessante, acho que a Margot é talvez a principal pessoa para falar disso aqui, a gente tem exposição em alocação de capital em 30 FDICs aqui, tá? Cada um de um tipo. Políticas de marcação a mercado do que preenche esses FDICs, aí cada um é de um tipo. E aí o que o custodiante, o administrador fala, para mim tem sido super direitinhos, tá? E são firmes. A grande maioria é o seguinte, sem enrolar, até 90 dias já provisionou tudo, ou até 180 dias, então fica ali continuamente provisionando os ativozinhos que tem dentro de cada FDIC, tá? Que aí isso é um pouquinho diferente daquele nível que eu estava falando anterior, que é a marcação a mercado dos papéis. Então, eu só no mundo de FDICs, que é um mundo hoje muito grande no Brasil, né? Tem 488 tipos diferentes, eu só vi melhora de qualidade operacional. Inclusive os custodiantes, o administrador, o consultor de direito de crédito e tal, o framework subiu a barra. Margot, eu queria pedir para você complementar. A gente tem pouco tempo, eu queria fazer uma pergunta até depois dessa, então se você puder resumir ou complementar de uma forma mais sucinta, para a gente aproveitar o tempo depois, falar de futuro, de oportunidades, mas, por favor, se você puder falar sobre marcação rapidamente, claro. Eu só acho que todo mundo aqui está falando, quando você introduz o conceito de marcação ao mercado, estamos falando de provisionamento, e isso é o certo, em termos de crédito. O que eu não, evidentemente, os papéis listados, assim, ele está tradando e ele tem um preço de mercado. Então, novamente, estamos falando dos ativos líquidos. O que eu acho que tem tido uma discussão que realmente não faz muito sentido é com relação à ideia de ter uma marcação para cima. Então, uma mudança no BI que implicaria numa mudança no preço do papel. Então, é só distinguir esse conceito. A gente tem mais alguns minutos, eu queria aproveitar para a gente falar um pouco de oportunidade, e a gente teve ontem, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o Howard Marks, falando sobre, enfim, entre outras coisas, sobre ciclo econômico. Eu queria trazer esse assunto de ciclo econômico aqui para a discussão de crédito, e perguntar para vocês, assim, se o ciclo econômico ele é determinante para efeito da rentabilidade dos ativos de crédito no Brasil, ou se os fluxos são mais determinantes ou dominam os retornos. Por exemplo, o apetite bancário por crédito leva a uma redução de spreads e assim por diante. E já juntar nessa pergunta a questão de oportunidades, assim, se há um momento de comprar crédito agora e o que vocês estão vendo de oportunidade para frente. Quem começa? Margot, você quer começar, por favor? Eu vou pedir para vocês serem sucintos. Acho que a Margot não está ouvindo, mas então vamos pedir para o Arturo. Arturo, você começa? Vamos lá. Eu acho que antes da história de entrar em crédito ou não, tem a questão fundamental é você selecionar quem vai ser o seu garimpador, tá? Que são as gestoras. E aí tem estilos diferentes. E aí, você fazer uma boa seleção, acho que vai te diminuir muito o estresse, tá? Da sua exposição total em crédito. E, ao mesmo tempo, uma coisa que é interessante, quando você tem alocação de capital nesses gestores, você pode perguntar lá para 5, 7 gestores a mesma pergunta,
você tem uma fonte de aprendizado interessante, e quase que online, porque você pode discutir com o seu gestor, vamos dizer, diariamente, tá? Aqui, a gente fica variando de um tipo de ativo para o outro, às vezes é mais high grade, mid grade, high yield, às vezes é FDIC, às vezes é debenture, FIAGRO, CRA, enfim. A gente fica procurando fugir de onde tem claramente uma relação ruim de risco-retorno, tá? Então, se ali está muito pressionado, a gente está fugindo, está tentando ir para o outro lado, para que a gente vá preenchendo as carteiras de maneira interessante, saudável, tá? Então, a gente tem aqui uma gestão tática na medida do possível, fugir de onde há excessos nos mercados de capitais, tá? Então, por exemplo, se hoje título público em inflação, tá? Inflação mais, sei lá, 4, os de longo prazo, mais ou menos, tem papéis que estão sendo colocados hoje a o título público mais, sei lá, 0,70, será que vale a pena? Um negócio que tem 10, 12 anos de duration, entendeu? Será que o prêmio está correto ou não? Então, tem que parar para avaliar isso, aí, de repente, você migra para outra classe de ativo. Então, assim, por isso que eu acho que é interessante você ter gestores de perfis diferentes, até com atuações diferentes, até para você ter uma carteira diversificada, porque, na verdade, vai ser a soma de todas as posições, tá? Tipo, os seus R$100 ali distribuídos. Isso, vai lá. Então, eu concordo. E assim, esse ponto que o Arthur está trazendo, que os gestores profissionais sendo agnósticos a alguns temas, acho que se você é muito focado em poucos temas, você acaba que quando entra numa moda, às vezes assim, de banco, de gestores, o entendimento, fica claro que aquele risco-retorno que parecia não estar tão atrativo ficou, acaba que se você estiver focado só nesse tipo de oportunidade, você perde, né? Então, eu acho que ser agnóstico aos temas, então, por exemplo, agora, pós-pandemia, cara, a gente está olhando com bastante bons olhos para as três pontas de mercado que a gente acha que não existe crédito. Então, a gente está olhando para restaurante, hotel e evento, e a gente está estruturando a operação desses três mercados, que a gente acha que a abertura da economia vai trazer oportunidade. Pode ser que no momento posterior, daqui um ano e pouco, essa oportunidade se esvaia. A gente consegue fazer operações com um nível de garantia, sofisticação e alavancagem muito menor e que ninguém está olhando. Então, assim, se você não... Eu acho que, assim, tem efeito, só respondendo a sua pergunta, tem efeito sim, mas você tem que estar preparado para poder tentar diversificar em outro tipo de ativo que tem oportunidade, porque senão, no final das contas, isso vai chegar como uma menor geração de retorno para o investidor na ponta. Margot, por favor. Claro, obrigada. Eu acho que, com relação ao apetite dos bancos, eu não sei se isso é o principal driver do mercado de capitais e a sua atuação em crédito. Em momento pré-pandemia, estava tendo uma atuação, uma irracionalidade do mercado. Então, e Arturo mencionou essa coisa da precificação. Às vezes, coisas ficam muito visados e aí tem esse efeito manada e a gente vê isso. Então tem, da mesma forma que o mercado de ações, assim, tem momentos que há tem um efeito psicológico que acontece e que acaba impactando a precificação dos ativos. Acho que essa coisa emocional do mercado também influencia o mercado de crédito. E no momento atual, só assim, voltando à segunda parte, de se o momento é bom para investir, eu vejo um mercado muito racional nesse momento. Então, com certeza, Arthur mencionou algumas coisas que estão saindo com duration muito longo. A precificação, você pergunta se vale a pena, mas é um ativo cujo risco realmente é atraente,
mas locupando esse capital, custo de oportunidade, etc., claro, sempre vai ter essas avaliações, mas de fato eu vejo um mercado bem racional. Vocês não estão vendo assim aquelas super mega oportunidades, eventualmente a atuação do Fabrício em ir para segmentos que estão realmente desassistidos agora, porque eventos não está tendo, precisa desse sustento, boa aposta, faz sentido. Mas, de forma geral, é um mercado racional, bem precificado. Eu acho que não tem um risk-on emocional que faz as coisas serem realmente precificadas de uma forma irracional. Então, estamos no mercado racional, onde dá para achar bons ativos, atuar de uma forma consistente, precificando bem risco. Então, acho que é um ótimo momento, sim. Legal, acho que a gente chegou ao fim do nosso painel. Então, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até o final, agradecer a vocês três aí pelas informações compartilhadas, acho que foi bem bacana. E aí, devolvo a palavra para a Vanessa de volta lá no estúdio. Tá Obrigado, certo. Um abraço. Obrigado. André, muito obrigada pela moderação. Agradeço mais uma vez em nome da TAG, a participação aqui da Margot, também do Fabrício e do Arturo. Muito obrigada pela participação de vocês. Continuem que ainda temos conteúdo aqui para ser compartilhado com toda a nossa audiência. Tchau, tchau e até uma próxima. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, passa ali na sala dos patrocinadores, garanta os seus prêmios, os seus pontos, porque a gente volta já.